Bom, então hoje a gente vai falar sobre a epidemiologia do trauma, e o que vem a ser epidemiologia. Epidemiologia, pessoas, é um estudo aí, né, das variações de coisas que acontecem, né, na humanidade, tanto de doenças, né, quanto entra aí a questão do trauma também, porque o trauma ele é um dado, né, que vai para a parte hospitalar, né, querendo ou não, todo mundo traumatizado, todo mundo que sofre um tipo de trauma, ele acaba sendo encaminhado para a área da saúde, seja um trauma físico, mental, né, ele é encaminhado para a área da saúde. A epidemiologia do trauma, ela estuda os dados relacionados à quantidade de trauma. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, tá? Bom, o que que é trauma? Né? Aí a gente tem uma moça num campo de futebol com fincado no pé dela, né? Então, o trauma, ele é um dano causado ao nosso organismo, né, por um agente externo. Então, o trauma, ele é dado sempre como um fator externo, né? Ou um pérfuro cortante, uma facada, uma bala perdida, né? Que assim seja. Então, quais são os tipos de traumas que a gente tem? A gente tem um acidente de trabalho, né? No caso aí, uma juíza que levou arrancaram, né, aquelas hastes que ficam lá e jogaram em cima dela lá. Bom, outros traumas que a gente tem são os acidentes domésticos, né? Então, como eu havia falado, o trauma é um fator externo que causa, sempre fator externo que causa o trauma. Então, nós temos os acidentes domésticos, né? Então, a criancinha aqui brincando com fogão, de repente ela vai aparecer desse jeito aqui lá no hospital para você, tá bom? Então ela chega lá no pronto-socorro, né, toda queimada e tal. E aí normalmente nós temos que fazer os curativos, as punções e tudo mais. Nós temos os traumas, né, que também são fatores externos através dos acidentes de trânsito, né, que também os pacientes vão chegar lá para vocês após os acidentes de trânsito, quem for trabalhar em pronto-socorro, né? Então, normalmente, o paciente ele entra no pronto-socorro todo queimado, todo politraumatizado, né? Se for necessário, vai ser encaminhado ao centro cirúrgico e de lá ele é internado na clínica médica, tá? Então, depois de chegar no pronto-socorro, ele também continuar internado ou na UTI ou na clínica médica, sobre o cuidado de vocês, tá bom? Outros traumas também que podem ocorrer. Olá, Cris, seja bem-vinda. Outros traumas também que podem ocorrer é relacionado à questão do lazer, né? Então, um acidente aqui, né, motociclístico, um afogamento, né? As pessoas que no final do ano gostam de beber muito e entrar no mar, ou gostam de beber, né, e dar de ponta na piscina, né? Então, temos esses problemas. E as violências interpessoais também acabam aparecendo lá no pronto-socorro, né? Seja ela entre pessoas de mesma idade, entre marido e mulher, ou pais e filhos, né? E daí essas pessoas também vão ser atendidas aí no pronto atendimento e, se necessário, né, dependendo do trauma que foi ocorrido, se quebrou um nariz, quebrou uma costela ou algo do sentido, né, vão para o centro cirúrgico e vão ficar em processo de internação lá no hospital, tá? Bom, pessoas, então como que os traumas eles podem ocorrer? Pode ter acidente, né, de queda. Esses aqui são acidentes, esses aqui são agressões, tá? Todos eles são traumas. Só que esses são acidentes e isso aqui é agressão, né? Os acidentes podem ser de nível mais elevado, né? Alguém que cai de um andaime, alguém que cai aí numa escada, né? Pode ser do mesmo nível, alguém que escorrega, por exemplo. Pode ser um atropelamento, colisões diversas entre carro e pessoa, né, que seria o atropelamento, pode ser afogamento, pode ser queimaduras, ou seja, pode ser acidentes e pode ser agressão. Todos esses são traumas, tá? Então a gente tem ferimento por arma branca, que é faca, né? Arma de fogo que levou tiro, espancamento, enforcamento. Então, pessoas, tudo isso aqui vocês vão encontrar para quem trabalha em pronto-socorro. Ou, né, tudo isso vocês vão encontrar em processo de internação,
caso o paciente passe pelo pronto-socorro e precise ser internado, tá bom? Aqui, né, a gente tem aqui trauma fechado e trauma penetrante, né? O trauma fechado, normalmente a gente não consegue ver o estrago, né? Aqui a gente tem uma colisão entre dois carros, por exemplo, em que o motorista bate com o abdômen no volante. O abdômen bateu no volante e os órgãos internos foram aí prejudicados. A gente não consegue ver, mas eles acabam ocorrendo, tá? E aí, normalmente, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico e daí abre, né? Verifica-se o dano, costura, tenta remendar aí, igual o órgão era, né? E aí, se, né, a pessoa, né, tiver pronta para voltar à vida com aquele órgão costurado, ela volta. Se ela não tiver, ela não volta mais, aí a pessoa vai a óbito, né? E aqui nós temos os tipos de trauma penetrantes, né, que são os pérfuros cortantes, né? Nós temos facada, revólver, rifle. Então, normalmente são penetrantes, a gente consegue ver, né, o trauma na pessoa e normalmente esses pacientes chegam lá no pronto-socorro, né, normalmente já são encaminhados diretamente para o centro cirúrgico de urgência e emergência, tá bom? O que é muito importante, né, para a polícia em si ou para a própria equipe, né, de saúde, porque a cena, normalmente a cena da colisão, ela fala mais ou menos quais foram as lesões sofridas pelo ocupante. Então, normalmente saber de como que está a cena, né, do acidente, normalmente transparece lá para o hospital quais foram os órgãos mais atingidos, tá? Então, as informações colhidas pelas equipes a respeito dos danos externos, né, e internos do local, constituem-se pistas para lesões que esses pacientes sofreram. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma colisão frontal, né, entre dois carros, ou um poste, por exemplo, o carro em movimento e o poste parado, em que o paciente ele tem uma colisão frontal. Então, na colisão frontal, normalmente o paciente ele vai bater o tórax e o abdômen no volante. Então, ele pode ter problemas cardíacos de ruptura de aorta, né, nesse arco na parte de cima da aorta, ou no arco descendente, ou na aorta abdominal. Pode ter ruptura intestinal, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Chega com os dois olhos bem, muito roxos. Ai, não ouvi, E Pamela, fala. quando o paciente fica com os dois olhos, a cavidade em volta, tudo roxo, qual tipo Normalmente de... é a cabeça, é essa frontal aqui. Mas foi só o olho que eu vi, muito roxo. Então, é porque normalmente a pessoa bate a cabeça e aí o sangue que deveria, o sangue escorre por essa região aqui, entendeu? Você nunca Aham. tomou um soco na testa? Não, né? Essa não. Então, normalmente o sangue, quando você é aqui, ó, quando você bate essa região aqui, ó, quando você bate Sim. o sangue ele tende a descer e aí fica tudo Nossa, tudo e roxo. quando E eu a tava. parte do olho é bem sensível, né, professora? Qualquer Sim, pancadinha, né, sim, pode Eu, atingir ao redor do olho, né? sim. aí o menino Fala. com o olho. Eu tava indo para o centro cirúrgico, aí na sala de espera, eu vi um menino com o olho muito roxo. Os dois olhos? Dois olhos, tudo Isso aí assim, em isso volta da mesmo. sobrancelha, até na sobrancelha tinha um pouco de roxo. Não dava nem É, para ver a sobrancelha. é isso mesmo. É porque normalmente eles batem essa região aqui, ó, esse osso aqui. E aí Entendi. escorre para cá, assim. Aí o olho fica todo roxo. Dá a impressão que foi no olho, né? Professora, Oi. então a cena do acidente, é, por exemplo, o bombeiro, o SAMU, eles chegam a passar informação para quem está no plantão?
Sim, normalmente. Ó, a colisão foi frontal. Então, quando ele fala que a colisão foi frontal, normalmente o médico já vai em cima dos órgãos que podem ter sido atingidos. Coração, intestino, Ah, sim, entendi. Obrigada. entendeu? Por exemplo, se falasse a colisão foi lateral, normalmente aí fraturou uma costela, fraturou uma fíbula na perna, fraturou um fêmur, mas tudo na lateral, entendeu? Entendi. O Uhum. úmero, fraturou o úmero. Então, normalmente, a cena acaba falando, por exemplo, assim, colisão frontal com para-brisa quebrado. Subentende que ele bateu a cabeça no para-brisa, entendeu? Entendi, professora. Então, normalmente já fala muita coisa. Então, aqui, ó, quando acaba sendo frontal, né, aqui, ó, deformidade no volante, então sugere, né, que tenha trauma torácico. Tá? Então, toda vez que tem, por exemplo, uma colisão frontal, a probabilidade dele fraturar uma perna aqui, ó, fraturar a região da coxa, que é o fêmur, e bater no volante, hoje a gente tem o airbag, né? Mas o airbag, vocês vão ver que o airbag ele queima na hora que ele abre. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, algumas lesões, né, advinda aí do volante, trauma pelo volante, tá? E esse aqui que eu falei com vocês, ó, tá vendo? Colisão frontal com quebra de para-brisa. Então, quando a gente tem, né, uma colisão frontal com quebra de para-brisa, sugere que ele possa ter tido uma lesão cervical. Tá vendo? Como que é a lesão? Como que é, né, o trauma com o para-brisa? O choque em si com o para-brisa. Então, a gente tem aqui, ó, pode ser com a testa, pode ser com essa região aqui, né, parietal, e pode ser com essa região um pouco mais para trás aqui, tá? Todas essas são, essa região todinha é parietal, mas essa aqui é bem mais frontal, essa aqui é entre a frontal e a parietal, e esse aqui é somente parietal. São localizações na cabeça, entendeu? Que quando vocês estiverem mais para frente, vocês vão saber o nome desses ossos: occipital, temporal, parietal, frontal. Então a gente fala de acordo com o nome dos ossos, entendeu? Então a quebra com abaulamento, né, do para-brisa indicando o impacto da cabeça, que pode sugerir aí uma lesão cervical ou uma lesão craniana, porque quando a pessoa bate, tá vendo? Acaba, ó, estirando aí os ligamentos das cervicais, podendo ter luxação de cervical. O que que é luxação de cervical? A cervical sair do lugar, ou pode ter aí quebra de cervical, né? Bom, outra característica também importante é isso aqui, ó. Na hora que ocorre o trauma, a colisão frontal principalmente, esse negocinho aqui ele é muito importante, porque na hora da colisão é ele que segura e estabiliza aqui a cervical do paciente, né? Se esse negocinho tiver muito frouxo, pode ocorrer de na hora do impacto esse negocinho abaixar, né? Esse encosto superior da cabeça abaixar e aí ele ter aí um estiramento aqui, ó, dos ligamentos da cervical. Aí ele vai fazer para trás e depois ele vai fazer para frente, tá bom? Aí, né, aí complica. Bom, outra deformidade que a gente tem também, quando o veículo bate frontalmente, seria a quebra de fêmur, porque bate aqui naquela região, né, do painel ali do carro, tá bom? Então, as deformidades mais baixas, né, do painel, sugerindo fratura de joelho. Então, quando a gente tem um painel deformado, né, aqueles acidentes em que a região anterior do carro está toda para dentro, né? Então, sugere aí que o paciente ele teve fratura de fêmur, para fratura de joelho. Por quê? Porque a pessoa vai estar sentada, né? O painel anterior do carro vai bater. Na hora que o painel bate, ou o osso quebra no meio, ou ele quebra nessa região articular aqui com o quadril. Porque essa região articular com o quadril aqui, ele tem um encaixamento perfeito. Na região do quadril, existe um acoplamento assim ósseo.
E daí, se o impacto for muito grande, esse osso que faz esse acoplamento, ele acaba quebrando, tá? Então, a gente pode ter esses dois tipos de fratura, além de fratura de joelho, né? Então, normalmente, ali na hora, né, o serviço móvel, né, de urgência e emergência, que é o SAMU, né, ele vai procurar saber aí como que foi, né, essa anamnese aí desse trauma, né, o que que aconteceu nesse trauma aí, nessa colisão, para poder verificar, né, certamente quais foram os locais mais atingidos, tá bom? Então, a gente tem uma pré-colisão, que verifica tudo que antecedeu a colisão, né? A colisão em si e a pós-colisão, tá? No caso da pré-colisão, inclui tudo que o sujeito normalmente fez para que essa colisão existisse. Então, qual foi, né? Inclui todos os antecedentes. O que que ele fez para isso existir? Então, ele fez ingestão de álcool em excesso, como eu falei com vocês, né? A pessoa bebe, usa drogas e aí faz coisas, né? Que levam ao trauma, por exemplo, né? Foi algum tipo de doença crônica, por exemplo, a pessoa sofreu um infarto no trânsito, uso de algum medicamento, a pessoa usou algum tipo de medicamento, né, que fez sonolência no trânsito, ou não só no trânsito, em qualquer outra área. A pessoa sofre de insanidade mental, foi desatenção, foi euforismo mesmo, a pessoa ficou eufórica e acabou, né, fazendo algum trauma, trazendo algum acidente, né? Ou hostilidade mesmo, tá? Isso aí é o pré-trauma. Bom, exemplo aqui, a gente tem o seguinte, né? O paciente ele sofreu um infarto e bateu no poste. Agora, ele sofreu o infarto e bateu no poste, ou ele bateu no poste e sofreu o infarto? Então, normalmente a gente não sabe, né? Através de exames com dosagem de enzimas, né? Talvez o médico consiga saber, né, qual exatamente antes ou depois que ele tenha sofrido aí o infarto. Então, o motorista colidiu com um poste e em seguida apresentou um ataque do coração. Ou ele apresentou um ataque do coração e colidiu com o poste, tá bom? Então, é mais ou menos para a gente poder pensar um pouco. E aí vem o que que é colisão, né? Colisão, ela pode ocorrer entre dois objetos andantes. A colisão pode ocorrer com um objeto parado, um poste, por exemplo, e um objeto andante, tá bom? Ou um objeto andante e um humano, tá? Então, o que que é colisão? É um impacto entre dois objetos, né? Podendo estar os dois em movimentos, podendo um segundo objeto em movimento e o outro parado, um poste, por exemplo, e o outro objeto pode ser um ser humano, por exemplo, tá bom? Aí ele vai aparecer lá, ó, no pronto-socorro de vocês lá, ou direto encaminhado ao centro cirúrgico, tá? Pode ser de 2 ou mais objetos, né? Isso aí, podendo ser de dois ou mais objetos. Então, na maioria dos traumas, ocorrem 3 impactos, né? Então, no trauma, né, especialmente na colisão, né, ocorrem 3 impactos, né? O primeiro impacto seria do carro contra o objeto. O segundo impacto seria a pessoa contra o carro, né? E o terceiro impacto seria os órgãos entre eles mesmos, seria os órgãos entre os ossos, entendeu? Então, não é só, o paciente não sofre só o impacto entre, né, o carro e o poste. É o carro, o poste, é ele, o carro e os órgãos e os ossos internos nossos, entendeu? Por isso, os danos que podem ocorrer. Então, a gente tem aqui um exemplo simplificado, né? Quando um automóvel colide em uma árvore, o primeiro impacto é a colisão do veículo com a árvore. O segundo impacto, né, é entre o indivíduo e o para-brisa, o volante, o painel. E o terceiro impacto são entre os órgãos internos contra os ossos, né?
Normalmente, após colisão, o socorrista usa a informação colhida, né, durante as fases da colisão e pré-colisão para tratar a pessoa. Então, normalmente, né, a gente avalia a cena e aí mobiliza o paciente de acordo com o que é avaliado a cena. Se tem um para-brisa quebrado, a gente já, né, observa a questão da cervical, a cabeça, né? Deformação no volante, a questão do tórax, deformação do painel, membros inferiores atingidos. E aí o primeiro socorro que existe é tentar estancar as hemorragias, né? Então a gente Professora, primeiramente fala. é, nos primeiros socorros, só trabalha médicos e enfermeiros ou técnicos também entram? Olha, eu já vi técnica trabalhando já, até fazendo Na- curso. Eu nunca vi enfermeiro, não. Para Não, mim, é, é técnico? é, eu nunca vi enfermeiro, eu já vi médico e técnico de enfermagem, Ah, tá bom, obrigada. tá? É, normalmente eu acredito que seja técnico. É porque eu nunca vi, né, um processo seletivo, mas eles pegam técnico sim, até os treinamentos são para técnicos, tá? Tá bom, professora, obrigada. Pessoas, o técnico trabalha mais que o enfermeiro, vamos dizer assim. O campo de trabalho para o técnico ele é bem mais amplo do que para o enfermeiro, tá? Não é questão de custo, não. É questão de função. Por exemplo, assim, o enfermeiro, a função do enfermeiro, ela é muito administrativa. Então, é assim, prover material, entendeu? Prover leito, prover material, verificar se os leitos estão sendo, se todos os técnicos estão trabalhando direito. Então, o enfermeiro, ele é uma pessoa muito mais assim, administrativa, tem uma visão muito mais ampla, entendeu? Então, para isso que normalmente eles chamam os técnicos para trabalharem junto com o médico em vez do enfermeiro, porque o serviço do enfermeiro é como se fosse um gerente, entendeu? Então, eles não vão colocar um gerente para trabalhar, por exemplo, com funções básicas técnicas, entendeu? De auxiliar o Pro- médico, por exemplo, puncionar uma veia. Professora, Oi. então todas aquelas pessoas de jaleco branco no corredor são os técnicos, não os Isso enfermeiros. aí, isso aí. O Ah, enfermeiro sim. normalmente é o que está sentado no computador lá no posto de enfermagem. Ah, entendi, tá bom, obrigada. Ô, professora, Mas todo mundo é enfermeiro, né, pessoal? Vocês não podem, né, diminuir a classe de vocês falando que eles são enfermeiros. Todos são enfermeiros. professora, Fala. ao contrário, eu acho assim, no meu modo de ver, que todo enfermeiro devia ser técnico primeiro, Não, mas todos são. Todos né? são. Todos são. Eu, meu filho, você não tem noção do quanto eu fui Todos técnica são já. técnicos primeiro. É? Uai. Uai, não sabia não. Eu sou enfermeira. Eu me formei no hospital universitário. Sim, E no hospital universitário onde eu me formei, o que eu mais fazia era serviço de técnico. entendi. Não é que a gente não saiba fazer o serviço de vocês. Então, Claro que a gente sabe. Eu até ensino vocês a fazerem o serviço de vocês. entendi. Entendeu? Não é que nós não saibamos fazer o serviço que vocês Ah, fazem. Entendeu? O serviço que vocês fazem, a gente faz. E como eu te falei, a gente até ensina vocês a fazerem. certo. Só que o nosso serviço ele é muito mais de gerenciamento. Entendeu? Sem nós, vocês não conseguem funcionar dentro de um hospital, vamos dizer assim, entendeu? Porque a gente manda vocês fazerem o que nós sabemos fazer, entendeu? Entendi. Professora, você tem quanto tempo formada? Olha, eu me formei em 2006. Eu queria fazer uma pergunta. Você já viu alguma pessoa com uma fratura no calcânio trabalhar como técnico? Fratura no crânio. Não, calcânio, no calcanhar. Por quê? Fraturado, trabalhando, fraturado? Só se for Não, sentado. não tem como.
trabalhar fraturado, mas, tipo assim, quando você sofre a fratura, você vai ficar o resto da sua vida com isso, né? Não tem como tirar. Você fala lesionado. Eu É, entendi, sentindo aquela dor, aquele desconforto na região do calcâneo. Tem sim, pessoas. Tem atividades, por exemplo, assim, vocês podem trabalhar em laboratório, tirando sangue das pessoas. Vocês podem trabalhar em posto de saúde, fazendo curativo. Não ó, necessariamente você vai precisar trabalhar num hospital em que você tem que ficar andando para lá e para cá, entendeu? Não necessariamente. Vocês entendi. É podem porque eu tenho o trabalhar pé com fraturado. hemodiálise, pode trabalhar com hemodiálise. Eu tenho, como é que fala? Pino, parafuso. Eu não sei ainda falar. Eu falo que eu tenho o pé fraturado, entendeu? Mas eu não sei muito falar Então, o mas nome, aí, não. por exemplo, assim, não pode usar sapato apertado, sapato com salto duro. Então, hoje nós temos locais que vendem sapatos ortopédicos, entendeu? Que dá para você utilizar sapato ortopédico, e daí você consegue trabalhar numa boa. Mas você vai ter que procurar locais em que não exija tanto assim a sua função de ficar andando para lá e para cá. Com certeza, trabalhar numa clínica médica, você vai andar para lá e para cá. Trabalhar num centro cirúrgico, você vai andar para lá e para cá. Entendeu? Tente talvez achar locais que você não precise se locomover tanto. Clínica médica e centro cirúrgico se locomove bastante. Entendeu? Sim, é o que eu mais gosto de fazer. Tipo assim, já estudei sobre isso. Tipo assim, pesquisas, é o que eu mais gostei. Uma pessoa, centro cirúrgico. Hum. Centro cirúrgico é maravilhoso. Eu sou enfermeira de centro cirúrgico, eu faço coleta de células tronco. Na verdade, eu estou parada, né? Parei esse ano porque eu fiquei com medo de prejudicar o meu trabalho. Mas eu faço coleta de células tronco. Sou enfermeira coletadora de células tronco. Aí, na hora do parto, eu vou lá e coleto as células do cordão umbilical do bebê. É bem legal. O centro cirúrgico é muito bom de trabalhar. As pessoas do centro cirúrgico são pessoas muito boas. Técnico de enfermagem faz isso também, professora? Não, né? Não, só enfermeiro. Ah, tá bom. Tem algumas coisas que são privativas do enfermeiro, algumas coisas assim, entendeu? Por exemplo, coleta de células tronco, só o enfermeiro, o técnico não pode fazer. Lá em São Sim, Paulo, sim. por exemplo, lá em São Paulo, o técnico não pode instrumentar. Segundo o Corém de São Paulo, o técnico não instrumenta. Deixa eu ver, tem algum celular? É o meu. Lá em São Paulo, o técnico de enfermagem, ele não pode instrumentar. Já aqui no Espírito Santo, o técnico pode instrumentar, entendeu? Entendi. Então depende também do Corém. O que que é Corém? É um conselho, né? O conselho regional de cada localização. Então, o conselho também regional de cada localização, ele também que vai liberar aí o que é privativo do técnico, o que é o privativo do enfermeiro, entendeu? Bom, pessoas, então vamos voltar aqui, tá bom? Cadê? Então vamos voltar. Os tipos de colisões que a gente tem colisão frontal, colisão lateral, frontal, né, de frente, lateral, entre, né, um carro, uma motocicleta e o atropelamento. Vou passar cada um deles para vocês verem. Então essa aqui é uma colisão frontal, né? Com certeza o rapaz deve ter ido a óbito. Então, quais os traumas causados por uma colisão frontal? Então, o que que normalmente uma colisão frontal ocasiona? Eu vou ler muito rápido porque a gente vai passar por cada um deles aqui, ó, nas figuras, tá bom? Então, ocorre fratura de coluna cervical, como eu falei com vocês, bate de frente e faz cervical para trás. Tórax, né? Porque o tórax bate no volante. Junto com o tórax pode ter uma contusão do miocárdio, porque o coração ele bate no volante, mas ele bate no osso externo também. Essa colisão pode fazer, né, um pneumotórax, que é uma entrada de ar dentro do pulmão. Pode ter uma ruptura de aorta,
pode ter ruptura de fígado, baço, pode ter fraturas de costelas, pode ter sangue dentro do tórax, hemotórax, e pode ter fratura de clavícula, que é esse ossinho aqui que a gente chama de saboneteira, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, né, uma colisão frontal em que o paciente foi lá e colidiu a cabeça lá na região frontal, né? Podendo ser frontal, tá vendo? Parietal e frontal, ou totalmente parietal. E aí, todas elas, vocês vão observar, ó, que pode ter fratura de cervical, ou fratura ou luxação de cervical. Aqui mostra, tá vendo, que além da fratura, pessoas, além da região cervical ser atingida, né? Porque aqui eu tô falando somente da cervical, ser luxada. O que é luxação? Luxação é quando as vértebras saem do lugar, né? Não existe a palavra deslocar. Ai, desloquei o ombro. Não existe isso, tá? É luxei o ombro. Então a palavra deslocar, ela não existe. Existe a palavra luxar. Então, o paciente teve uma luxação aqui, por exemplo, de cervical, ou uma fratura de cervical. Só que eu não falei da questão do crânio. Por quê? Porque ele bateu o para-brisa, então o crânio ele pode ter sofrido aí uma fratura e os pedaços da fratura vão machucar a parte encefálica, podendo ter uma hemorragia interna dentro da cabeça, tá? Então, tudo isso aqui, né, pode aparecer lá para vocês. Fratura de tórax e abdômen. Então, a gente tem aqui, né, uma fratura de tórax e abdominal, em que ele colide com o volante, por isso a importância do cinto de segurança, tá bom? O fato dele colidir com o volante pode ser quebrar as costelas. Na hora que ele colide, o osso externo mais a coluna vertebral vai espremer o miocárdio, que é o coração aí. A gente pode ter nisso aí uma ruptura de aorta ou, né, um esmagamento do coração, que é o miocárdio, tá? Os pulmões, eles podem estourar ou pode ter uma ruptura de aorta. Por isso, pessoas, né? A pessoa não pode correr, não pode beber, uma série de coisas, mas as pessoas às vezes não ouvem, né? Isso aqui foi uma ruptura de um fígado humano, né, por conta de acidente automobilístico. Então, o fígado ele se rompe, né? Por quê? Porque o fígado ele tem duas partes, né? Tem dois lobos, lobo quadrado e lobo caudado. E esses dois lobos, eles são unidos por uma membrana. E aí pode ocorrer ruptura dessa membrana, tá? Essa é a forma correta de se colocar um cinto de segurança. Então, essa parte do cinto de segurança, ela não pode estar aqui no meio do abdômen, é sempre abaixo aqui nessa região pélvica, tá? E a outra parte aqui em cima. Para o quê? Para na hora da colisão não ocorrer esmagamento de vísceras, tá? Bom, pessoas, esse aqui, ele é um trauma por airbag, né? Airbag. O airbag abriu e aí o airbag queima, né? Ele machuca se a pessoa tiver de óculos, tá? Ele acaba abrindo e acaba queimando a pessoa. Bom, o que que acontece, né, em casos, quais os traumas causados por colisão frontal que atinge a perna? Então, pessoas, todos esses que a gente falou aqui foram todas colisões frontais em que atingiu os membros superiores e o tórax. E agora vem as colisões frontais de perna. Então, pode ter lesão do quadril, que seria nessa região aqui, chamada fossa do acetábulo. Então, seria aqui. Seria uma do joelho, então a fratura do joelho, para o joelho bater diretamente aqui. Uma entorse. O que que é entorse? Entorse, todo mundo já torceu o pé? Não, né? Porque não é torceu que fala, é entorceu. Então, pessoas, quando vocês estão andando, né? E aí vocês torcem o pé, a gente não fala, o nome disso não é torcer o pé. O nome disso é entorse, tá? Então, entorse, pode ocorrer uma entorse. É isso aqui, ó. Entorse chama. Ó,
Tá vendo? Isso aqui é uma entorse, ó. Então, o pessoal não fala, ai, fulano torceu o pé. Tá errado. O correto é falar fulano entorceu o pé. O fulano sofreu uma entorse. Tá vendo? Ó? Entorse de tornozelo. Então, pode sofrer uma entorse. Professora, Fala. no caso você está falando aí que é uma entorse. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, jogando bola, eu tive uma lesão, né? No caso, o meu pé ele virou para fora, né? Virou para dentro e para fora. Então, aí, no caso, seria uma entorse, não Uma no entorse. médico. Fala. Pode É falar. porque o médico, na época, ele falou que machucou o ligamento. Isso aí. É uma entorse. O que que a entorse Então, o faz? nome certo seria ele ter falado que foi uma entorse, mas para uma Não, pessoa aí leiga, aí foi o para seguinte, uma você pessoa sofreu leiga, isso. é. Você sofreu uma entorse com estiramento do ligamento e Uhum, possível ruptura de ligamento. Então, assim, na ok. entorse, ó, quando a pessoa ela sofre entorse, ó, tá vendo? Aham. É entorse de tornozelo, tá vendo? Quando uma Uhum, pessoa ela sofre uma entorse, os ligamentos são esses tecidos finos aqui, ó, que ligam o uhum, osso com o osso. Então, isso aqui são ligamentos, ó. Os ligamentos, eles ligam osso com osso. Quando você uhum, sofre uma entorse, você tem um estiramento desses ligamentos. Ou você pode também ter uma ruptura desses ligamentos, ó, por causa de uhum. entorse. Dependendo do grau da entorse, ó, você pode ter uma ruptura. Se você tiver uma ruptura, você tem que ir para o centro cirúrgico costurar esse ligamento. Se No foi caso, o só, meu não chegou a romper, não. é, se foi só um estiramento, daí você não precisa costurar, entendeu? É só o uso daquelas botinhas ortopédicas mesmo. Isso, e aí fica desse jeito assim, né? Isso. É isso mesmo. É bem ruim. Professor, Ou por que lá em cima está escrito assim, os traumas causados por colisão que atinge o MMI? é porque é uma sigla. É uma Ah, sigla. São membros inferiores. É uma sigla. É assim, ó. Quando vocês que estão fazendo técnico, vocês tem sigla para muita coisa, tem nomes diferentes para muita coisa. É assim, ó, MMII, MMSS, MSD, MIE. MMI é o plural de membros inferiores. MMSS é o plural de membros superiores. MSD é a sigla de membro superior direito. Membro inferior esquerdo. Entendeu? Então, essas são siglas, olha. MMII, membros inferiores. MMSS, membros superiores. MSD, membro superior direito. MIE, membro inferior esquerdo. Então, lá na sua anotação de enfermagem, você vai colocar assim: encontra-se com dreno em membro inferior direito, entendeu? Mais ou menos assim. Scalp em membro superior direito. Encontra-se com dreno em membro inferior direito, scalp em membro superior direito. Scalp, pessoas, é uma borboletinha, aquela borboletinha que vocês usam para soro, sabe? Então, o nome daquilo é scalp.
Aí você vai falar scalp em membro superior direito. Conseguiram entender? Sim. Vocês vão aprender isso ainda. Sim. Ó, isso aqui que é scalp, ó, tá bom? Isso aqui que é scalp. Tá bom. Aí, scalp em membro superior direito e assim, tá? Tá ok. Mas sempre que vocês tiverem dúvida quanto a essas coisinhas, vocês perguntem, não deixem de perguntar, não. Bom, então o paciente vai sofrer um entorse, ele pode ter algum problema na patela, não é rótula mais, é patela. Ele pode ter algum tipo de fratura na região do fêmur, esse osso aqui, né, o fêmur. Pode ser na tíbia ou na fíbula. Tíbia é esse osso grandão seu que você chama de canela, tá? Então, esse osso grandão que você chama de canela, o nome dele é tíbia. E um ossinho do lado que você não consegue palpar, você consegue sentir ele através dessa bolinha que tem nele no final aí do seu pé. Então, na lateral do seu pé tem uma bolinha. Essa bolinha aí vem da fíbula, chama maléolo fibular, tá? Então, ele pode ter fratura de fíbula, pode ter fratura de tíbia. E a bolinha que você tem na parte interna do seu pé aí é chamada de maléolo tibial. Vocês vão aprender tudo isso em anatomia, tá? Bom, pode ter luxação de joelho, que o joelho sai da articulação normal, pode ter luxação, né, de articulações em gerais e lesões em si, né? Mas o que mais acomete é isso aqui que acontece com a pessoa quando ela faz uma colisão frontal, ó. Principalmente se ela tiver sem, né, ou mesmo com o cinto ou sem o cinto. Ela desce. Na verdade, ela pode até ficar parada desse jeito. A colisão, o painel vai vir de frente para ela. Na hora que vem, ela está encaixada aqui, o banco não vai chegar para trás. E aí, ou o fêmur quebra, ou o fêmur rompe essa região aqui da fossa do acetábulo do quadril. E aí ele pode ter uma fratura ou de fêmur ou de quadril. Tá bom? Quando a colisão é lateral, né? Nesse caso aqui, ó, quando a colisão é lateral, o paciente pode ter fratura de costelas, né? Fratura de fêmur. Então, ó, lateralmente, quando o carro bate lateral, ele pode ter fratura de costelas, fratura de fêmur com quadril, tá bom? Que a gente chama de pelve. Pelve, pessoas, é tudo isso aqui, ó. Pelve é o que vocês, né, às vezes chamam vulgarmente de bacia. Então, tudo isso aqui é pelve. A pelve, ela é formada por dois ossos do quadril, que são esses dois ossos aqui, mais o osso sacral da coluna vertebral. Então, essa é a pelve. E esses dois aqui, ó, essas duas asinhas, são os ossos do quadril. Então, a pelve é formada pelos dois ossos do quadril, mais o osso sacro da coluna vertebral. Tá bom? Então, quando tem uma colisão lateral, vem aqui, fratura costelas, osso de quadril, a pelve e também fêmur, tá bom? Também pode fraturar a clavícula. Por quê? Porque a clavícula ele é um osso fixo, que é essa saboneteira que você tem, né? Ela é um osso fixo nessa região do externo aqui. E daí na hora que bate, ó, pum, por ela ser fixa aqui, ela quebra. A pá, né, com velha pá, que na verdade não é pá, é chamada de escápula, que fica aqui atrás. Ela não quebra porque ela vai e volta. Já essa aqui não tem como ir e voltar, ela acaba quebrando. Tá bom? Quais são os tipos de colisões que a gente tem com a motocicleta, né? Então, ó, impacto frontal, impacto lateral, derrapamento e impacto de ejeção. Então, vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é um impacto de ejeção, que é o que normalmente acontece, né? A pessoa vai colidir, como não tem nada segurando ela, né? Ela acaba sendo arremessada, tá?
Só que nisso que ela é arremessada, pode ocorrer da região aqui, ó, dela, bater no guidão da motocicleta, né? E aí ela tem uma fratura de fêmur. Quando não é o guidão, pode ser o quê? Bater o abdômen, né? No caso das colisões laterais, ele vai ter fratura de fíbula, que é o ossinho pequenininho na lateral, e de joelho também, tá? Esse aqui é um derrapamento, olha. Então, a pessoa derrapou e aí faz uma escoriação muito grande. O nome disso aqui é escoriação, tá? Então, fez uma escoriação muito grande. Não é queimadura, é uma escoriação, tá bom? Quais os tipos de colisões com atropelamento, né? Como que a pessoa vai colidir no atropelamento? Então, a gente tem aqui, ó, algumas colisões com atropelamento. Então, tem lesão da perna, quando a pessoa é alta, né? Tem rolamento sobre o capu, né? Quando bate na pessoa, a pessoa sobe e cai por cima do capu, né? E tem vítimas que caem para baixo do carro, que normalmente são as crianças, que normalmente o adulto, o carro bate no adulto, o adulto sobe. Já quando é criança, você abate e a criança desce para debaixo do carro, tá? Então a gente tem aqui, ó, no adulto, na criança, tá? Adulto na criança. Quando é na criança, normalmente, né, a criança vai, bate e depois ela volta no chão. Quando, nesse caso aqui, normalmente a criança bate e ela cai para debaixo do carro, muitas das vezes. E já o adulto bate e ele voa para cima do carro, tá bom? Então aqui, ó, normalmente o adulto bate, então ele tem a primeira colisão, depois ele cai para cima do carro e depois ele cai no chão ainda, tá bom? Há também os traumas por queda, que eu falei com vocês, pessoas que caem de andaime, né? Pessoas que caem dentro de buraco na rua, né? Então a gente tem pessoa atropelando, né? Atropelando, vê? A pessoa tropicando na pedra, a pessoa caindo aí de uma escada, escorregando, tá? Professora, Oi. existem as quedas dentro de casa. Tá certo o termo queda da própria altura? Sim, se for da própria altura, Por exemplo, da própria altura, assim, caiu sozinho? Pá, sim. caiu. Aham, aham, da própria altura. Ah, É entendi. esse aqui, ó. No caso, são esses daqui. Isso aqui é cada queda de nível alto, entendeu? São os escorregões, no caso? Isso aí. Ah, sim, tá bom, obrigada. Bom, pessoas, agora entra a parte de epidemiologia, que é a contabilidade dos dados. Então, estima-se que 5% dos pedestres, 5% morrem se o motorista tiver a 32 km por hora. Então, se o motorista tiver a 32, 5% só da população morre por acidente de carro, atropelados. 40% desses morrem não, né? Sofrem coisas ruins se o motorista tiver a 48 km por hora. 80%, né, vai ter um choque, um trauma bem grave se ele tiver em 64 km por hora. E aproximadamente todos os atropelamentos com o carro em 80 quilômetros, o paciente ele vai sofrer gravemente, entendeu? Então, pessoas, o ideal era que todo mundo andasse, todo mundo a 40 km por hora, mas ninguém anda 40 km por hora, né? Ninguém assim, eu ando. É difícil as pessoas andarem. Então, pessoas, agora a gente vai falar dos traumas penetrantes, que são facadas, pérfuros cortantes, que quem for trabalhar no São Lucas, lá em Vitória, é o que mais vai ver, né? Porque São Lucas é referência para traumas penetrantes. Então, pessoas que tomam tiro, facada, vão tudo lá para o São Lucas, lá em Vitória. Porque lá é referência para isso, tá?
Bom, pessoas, então os traumas penetrantes provocados por arma de fogo ou faca, né? Pesquisas realizadas mostram que as vítimas desse tipo de lesão são quem? Os jovens, né, adultos jovens, solteiros, de baixa escolaridade, que moram em residências urbanas, né? A maioria, né, da mortalidade, a mortalidade por homicídio é quase 12 vezes maior nos homens. Então, o homicídio normalmente é os homens, né, que têm esses problemas. Quais são, né, as diferenças do orifício de entrada e de saída? Como é que você sabe por onde a bala entrou e por onde a bala saiu? O orifício de entrada, ele é único, ele é redondinho e único. O orifício de saída, ele é estrelado, tá? Então, ele é estrelado, enquanto o orifício de entrada, ele é um buraquinho só, tá bom? Então, o orifício de entrada geralmente são lesões ovais, ou seja, redondinha, tá? Cercado por uma área enegrecida, tá bom? Que é da pólvora. A distância entre a arma e o alvo pode danificar o aspecto dessas lesões. Então, se der um tiro a queima-roupa, por exemplo, ou um tiro à distância, o aspecto entre as figuras serão diferentes, né? Não vai ser um orifício tão fechado. O orifício de saída, normalmente, ele é estrelado, tá? Sem área de abrasão, sem essa área enegrecida aqui, pretinha, né? De abrasão, fala de entrada mesmo. Ele é só estrelado assim, tá bom? 3 perfurações, pessoas, não significa que a pessoa tomou 3 tiros. Por quê? Porque ela pode, por exemplo, vamos dizer que eu dou um tiro, que o paciente leva um tiro na lateral da coxa. O tiro da lateral da coxa, ele passa para outra coxa e sai. Então dá a impressão que a pessoa tomou 1, 2, 3 tiros. E na verdade ela tomou um só, que fez várias perfurações em outros locais. Vamos dizer que o paciente tomou um tiro no braço aqui, né? Ele tomou um tiro no braço e depois veio para o tórax, que saiu lá do outro lado. Então, não necessariamente ele tomou 3 tiros ou 2 tiros, um no braço e um no tórax. Ele tomou um só, que perfurou o braço, o tórax e foi do outro lado, lá do tórax. Tá bom? Curiosidades. O miocárdio, quando atingido por armas potentes, pode levar a exsanguinização total. O que é isso? O coração, se for atingido, a pessoa morre por hemorragia, né? Porque o órgão ele é oco e é uma bomba. Se eu furo o coração, ele vai sair água, sair água, vai sair sangue, a pessoa morre. Então, o miocárdio, com certeza, um tiro no coração mata, né? Quando um osso é atingido, pode sofrer fragmentos e esses fragmentos virarem projéteis também, tá? Então, às vezes, dá um tiro numa costela, a costela se rompe, a própria costela vai ser um segundo projétil, tá? As armas de calibre 22 são chamadas de armas assassinas, pois têm força de entrada, mas não têm força de saída, ou seja, elas ficam alojadas, tá? Aí a necessidade de entrar para o centro cirúrgico, tirar a bala, tá bom? A pessoa dá muita febre, porque fica tentando expulsar aquele corpo estranho. As lesões por armas brancas são as facadas, né? Normalmente, as lesões por facadas, elas têm bordas regulares. O que é borda regular? Todo mundo aqui já pegou um frango, né? E já esfaqueou o frango para poder penetrar tempero no frango, né? Ou um frango ou uma carne grande para assar. Todo mundo já esfaqueou a carne para temperar a carne, né? Então, pessoas, quando vocês esfaquearam a carne, vocês viram que elas formam bordas regulares, bordas certinhas, né? As facadas também são assim, tá?
Pode ocorrer casos de evisceração, né? Ou seja, a pessoa cortar a outra e as vísceras saírem para fora, né? Aqui a gente tem um paciente que foi encaminhado para o raio-x, né? Normalmente é isso que acontece. O paciente chega lá, né? E ele é diretamente encaminhado para o raio-x para depois ser feita a cirurgia. Então a gente tem um paciente aqui, ó, antes, né, da cirurgia, olha. Então ele tomou uma facada, olha o tamanho da faca. Foi até a boca dele a faca. Pessoas, quem disse que essa pessoa iria sobreviver, né? Quem olha uma lesão assim, imagine um paciente desse chegar lá no seu pronto-socorro. Você está trabalhando lá tranquila, fazendo as medicações dos seus pacientes, né? E de repente chega esse cidadão lá, né? Quem diria que ele vai sobreviver, né, pessoas? Pois é, né? Um tempo depois, olha ele aqui. E aí eles pedem para tirar esse tipo de foto. Olha, é uma foto que manda ele olhar para lá e olhar para cá. Para vocês terem ideia, o rapaz não teve nem lesão ocular, ele teve. Nem lesão de nervo óptico, lesão ocular nenhuma ele teve. Olha só. Para você ver como que os nossos órgãos são regeneradores, né? E não foi superficial, não, ó, foi profundo, ó. Tá bom? Aqui parece meio superficial, mas é porque é só osso. Mas se você ver, foi bem profundo. E nós temos esse outro paciente aqui também, né? Já chegou no pronto atendimento lá, já precisou ser entubado, né? Porque não estava respirando mais, lógico, inconsciente, pela dor. Olha só o tamanho da faca. E aqui 20 meses, 22 meses depois, pós-cirúrgico. Tá bom, pessoas? Então, a epidemiologia do trauma fala que 150 mil mortos, né, anualmente no Brasil morrem por traumas, diferente de morrer por causa de doenças, tá? Normalmente são 3 incapacitados por óbito, então enquanto um morre, 3 ficam incapacitados. É a segunda causa de morte no Brasil, né? A primeira causa de morte até os 45 anos. Então, antes dos 45 é a primeira causa de morte, são os traumas. Aqui tem um quadro mais ou menos de quais são os maiores índices de trauma. Então, a queda é o principal índice de trauma. Depois, o que aparece mais no pronto-socorro, né? Nós temos a queda, depois nós temos os acidentes de carro, depois nós temos os pérfuros cortantes, choques, depois vem as entorses, depois vem os corpos estranhos, né? Nariz, corpo estranho na garganta, queda de objetos sobre alguém, outros, e por último tem as queimaduras e acidentes com animais peçonhentos, com animais, né? Aqui, pessoas, normalmente é qual que o paciente tem mais lesão. Então, a principal lesão que o paciente tem é traumatismo de crânio, traumatismo crânioencefálico, TCE, né? Então, é traumatismo de crânio encefálico, depois vem a perna, depois vem membro superior, depois vem tórax, vem fêmur, trauma raquimedular na medula, trauma abdominal, óbito na cena, trauma da face, choque hipovolêmico, que é muita hemorragia, e dentre outros. Então, o principal trauma que normalmente faz a pessoa, né, ficar internada aí seria o TCE, que é o trauma crânioencefálico. Bom, os índices que foram citados aqui afetam sua vida? Sim, tá, pessoas? Afetam psicologicamente, moralmente e financeiramente, tá? Psicologicamente, moralmente, né? Você imagina você matar alguém, né? Num acidente de trânsito, numa colisão de trânsito aí, negócio, né? Então isso acaba nos afetando de alguma forma. Quanto à questão dos prejuízos financeiros, pessoas, o trauma em si, pelo fato do trauma ele pegar muito da população economicamente ativa da população, ele acaba dando um prejuízo financeiro por conta disso, além de
da Previdência, né, ter que ficar pagando, às vezes, pensão para essas pessoas, né, por elas não poderem mais trabalhar, tá? Então, o trauma é uma doença ignorada como um problema de saúde da comunidade, por isso que tanta propaganda em cima dos traumas, tá, pessoas? Por isso que existe tanta propaganda em cima do trauma. Aumenta, né, aumenta anos potenciais de vidas perdidos por morte prematura e diminui a população economicamente ativa, né? A perda anual daria de 7,1 bilhões de dólares em produtividade humana, o que deixa de gerar lucro aí para o país, tá? Em 1991, dados da ONU revelaram que um grupo de 1.000 brasileiros, 17 eram portadores de sequelas definitivas relacionadas a traumas. Traumas em geral, pérfuros cortantes, acidente de carro, tá? Dos 15 aos 19, pessoas, 70% dos óbitos foram por trauma. Então, adolescentes e adultos jovens sempre falecem por traumas, tá bom? Normalmente sempre falecem por trauma. Estudos, né, de 1992 revelou que 50% das vítimas morrem nos primeiros minutos no evento, né, no próprio evento da colisão, que são as lesões graves. Aí aqui tem uma foto, né, de Ayrton Senna, que morreu. Ele era muito jovem, né, o Ayrton Senna ele era muito novo e acabou morrendo né, todo mundo viu a morte do rapaz, né? Bom, 30% morrem em poucas horas. Vocês verem que 50% morrem na hora. 30% morrem em poucas horas, tá? O que a gente precisa fazer é trabalhar com a prevenção do pré-evento. O que que leva essas pessoas, o que motiva essas pessoas a ocasionarem esses traumas, tá bom? E ter um serviço mais eficiente no pós-evento. Então, a gente precisa ter um serviço eficiente no pós-evento e precisa ter uma prevenção no pré-evento, tá? A consciência preventiva e a atuação correta nas situações de emergência reduz a mortalidade e a morbidade. Pessoas, mortalidade é morte. Morbidade é a pessoa ficar doente, tá? Então, se né, for trabalhada a prevenção e a eficiência do serviço, a gente evita aí as mortes e as sequelas, as doenças em si, tá? 20% morrem em questão de dias, né? Por infecções ou falência de órgãos dentro do hospital por trauma. Exemplo, tomou um tiro e ficou na UTI, saiu da UTI e faleceu. Exemplo, tá? A infecção hospitalar é responsável por grande parte dos mortes. Ainda, pessoas, quando vocês estiverem estagiando, vocês vão ver isso que eu estou falando, não é balela, não é bobeira. O hospital que vocês vão estagiar, os hospitais que vocês vão estagiar, são hospitais públicos, então vocês vão ver como que funciona. E, infelizmente, vocês vão ver, né? Eu não vou nem falar, vocês vão estagiar lá, vocês vão ver como que funciona, tá? É um entra e sai de gente, um entra e sai de gente. Quem já foi ao PA da Glória, né, sabe como é que é. Lá é público. Imagine um hospital de pronto-socorro, um hospital de internação, como que é? Se o PA da Glória é daquele jeito, você imagine um hospital de internação, entendeu? É muita demanda, é muita população para pouco espaço físico, tá? Então, infelizmente, a necessidade da população é muito maior. Existiria a necessidade de termos, né, construções de mais hospitais para a população, tá bom? Hospitais particulares não, né, pessoas? Criação de hospitais públicos, tá bom? Bom, traumas, esperanças e utopia. Podemos afirmar que de 20% até 50% dos índices de mortalidade e morbidade podem ser reduzidos, né? Lembrando que morbidade é doença, mortalidade aí seria a morte em si.
Se, né, trabalharmos na questão da prevenção, se tivermos um atendimento adequado à vítima, tá bom? Então, uma reflexão para vocês aí. Podemos reduzir o índice de vítimas que morrem nos primeiros minutos após o evento? Sim, né, se tiver um pronto atendimento rápido. Como podemos contribuir para a redução dos índices? Trabalhando com a prevenção, com o socorrista. O socorrista ele tem que atuar somente no pós-evento? Não necessariamente, né? Ele pode trabalhar aí com a questão da prevenção no pré-evento. E aqui vem a questão da prevenção, né? Prevenção de segurança no trânsito, no trabalho, no lar, lazer, redução da violência, porque todos eles geram traumas, pessoas. Não é só no trânsito, não é só uma facada, é tudo, né? Tudo em si. É uma reeducação populacional para que os prontos socorros não fiquem tão cheios assim. E nem a clínica médica dos hospitais, centros cirúrgicos em si. Tá bom, pessoas? Bom, nossa aula terminou às 16h38.